Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Guerra, sou pesquisador e terapeuta integrativo. E há mais de 8 anos ajudo pessoas a se livrar da escravidão das doenças. Vou contar um pouquinho da minha história. Há mais ou menos aí uns 10 anos atrás, precisamente 9 anos, eu sofri bastante com a doença chamada azia, refluxo, aquela queimação que dá aqui no esôfago, tira a nossa concentração, a gente fica impaciente. Eu sei bastante como é que é isso e sei que é um incômodo que você nem imagina, talvez, o problema que você vai ter se você não cuidar, né? Se você não perceber como esse incômodo gera um efeito cascata no nosso corpo que pode vir a trazer outras doenças mais graves. Há aproximadamente uns 8 anos atrás, eu sofri bastante com azia e refluxo e sempre, né, eu fiz o que a maioria das pessoas fazem, procura o médico e lá o médico dá aquela receita e a famosa medicação que são os prazóis da vida, que pode ser o pantoprazol, omeprazol, enfim, esse medicamento aí que todas as pessoas que sentem azia e refluxo acabam tomando. Então, quando eu percebi que eu já estava usando por muito tempo aquele medicamento, passei 10 anos da minha vida usando, eu decidi dar um fim. Procurei o médico e disse para ele, praticamente coloquei ele na parede e disse assim: e aí, esse problema, eu vou ter que ficar refém dessa medicação para o resto da vida? E ele disse que sim, falou que sim, e talvez teria uma outra saída, que seria fazer uma cirurgia, essa cirurgia que ele ia colocar como se fosse uma costura, um elástico lá na boca do esôfago para poder acochar. Eu disse que dessa forma eu não queria nada que fosse invasivo, né? Uma coisa que fugisse à naturalidade do corpo. Então procurei outro médico e infelizmente a receita era a mesma e que eu não teria, né, que isso era uma doença crônica que não teria cura. É que eu decidi fazer pesquisas e até que encontrei um conhecido médico aí na internet que disse que a azia e refluxo ela é ocasionada pelo déficit de acidez. Ela é provocada pelo déficit, ou seja, pouca acidez no estômago. Até então aquilo me deixou também um pouco confuso, porque como pode? Se a queimação é por ter muita acidez. Vi que ele tinha um suplemento que ele indicava para pessoas que tinham azia e refluxo tomar, que era um suplemento chamado cloridrato de betaína. Então resolvi comprar esse medicamento na época. Então aqui no Brasil nem tinha. Tive que comprar esse suplemento de um site americano. Eu ia retirar o omeprazol que eu tomava. Eu tomava omeprazol de 40 miligramas 2 vezes ao dia. E quando eu deixava de tomar essa medicação, a azia ela voltava pior do que antes. Então nessa ansiedade que eu fiquei, eu deixei de tomar. Eu calculei mais ou menos que o medicamento, esse suplemento, na verdade, ele não é um medicamento, é um suplemento, iria chegar uns 3 dias. Eu deixei e suspendi a medicação por minha conta e risco e aguardei chegar. Quando eu cheguei, a azia estava fora do comum, queimando tudo, não conseguia me concentrar, não conseguia nem dormir direito. Até para ir trabalhar era complicado, aquela queimação chata, você perde o gosto de fazer as coisas boas da vida. Você não poder mais se alimentar da forma que você se alimentava, você comer a comida que você gosta, enfim, porque quando você sai ali de um consultório, você sai ali com uma lista de alimentos que você não vai mais poder usar, né? Dizendo que existe alimentos ácidos aí que iria prejudicar, né, a azia e refluxo. Então quando eu recebi esse medicamento, minha azia já estava fora do comum, desci imediatamente, peguei esse suplemento e tomei. Impressionante, pessoal, a azia passou de forma até rápida, eu acredito que em torno aí de uns 20 a 30 minutos depois que eu ingeri o suplemento.
E nesse processo eu comecei a fazer o uso e por vários e vários meses fiquei usando e realmente a azia e refluxo cessou de uma forma que eu fiquei impressionado. Esse suplemento, esse cloridato de betaína, é um suplemento que ele reforça a acidez do teu estômago. Ele deixa teu estômago mais ácido. Por que isso acontece? Vou contar aqui bem rapidinho para você entender por que isso acontece. Por que você tem azia e refluxo? Quando você come seus alimentos, você precisa ter uma substância que é produzida pelas células do teu estômago, que é chamado que é chamado ácido clorídrico, o famoso HCl. E esse ácido clorídrico, ele é bastante ácido. Só para você ter ideia, e talvez essa informação vai te deixar surpreso, a acidez do seu estômago ele tem que estar entre 1,5 e 2, ou seja, é bastante ácido. Mas só que você precisa entender que o teu estômago é protegido pela mucosa, a famosa mucosa gástrica. Então ele está preparado para receber aquele conteúdo bem ácido. Então quando você se alimenta, você ingere os alimentos, né, e precisa ter esse ácido bem forte mesmo, porque os seus alimentos que você ingere, ele precisa ser quebrado. Então quando ele é quebrado, ele consegue passar normalmente pelo restante do sistema digestivo. E qual o problema quando você não tem essa acidez ideal? Talvez uma pessoa que tem aí uma acidez entre 4, 4,5, ela vai ter problema, né? Isso é 4 e 4,5, não é considerado uma acidez normal para o estômago. O que é que vai acontecer? O teu estômago, ele vai dizer o seguinte: olha, esse ácido que está aqui não está preparado para dissolver os alimentos que você está ingerindo. Então retorna. Então involuntariamente a válvula do esôfago ela vai abrir para que esse alimento seja expulso. É como se fosse um vômito, só que um vômito que você não sente muito, né? Mas ele na verdade entrou numa disfunção. Vai abrir para poder esse alimento sair. Só que tem um detalhe: a parede do teu esôfago ela não tem um revestimento que tem lá embaixo na mucosa do estômago. O que é que vai acontecer? Em média, a parede aqui do seu esôfago ela tem um pH de 6,5. Se você tem um conteúdo de 4,5 que está lá no seu estômago, que está disfuncional, 4,5, lembra que eu te falei, a acidez normal entre 1,5 e 2. O que é que vai acontecer? Esse conteúdo aqui de 4,5 vai lavar a parede do seu esôfago, que está em 6, e você sente aquela queimação, aquela terrível queimação. Quando você procura lá o médico, o que ele vai dizer? Você vai tomar o omeprazol. Vai piorar mais o problema, mas o sintoma vai sumir. Por que vai sumir? Quando você toma os famosos prazóis, o que vai acontecer? Ele vai entrar no estômago, vai reagir, vai inibir a produção do ácido clorídrico, vai inibir, e aquele pH lá que era 4,5 vai subir. Vai chegar perto ali de neutro, não vai ser neutro, né? Mas vai chegar ali perto de 5,5, 6. E quando aquele conteúdo volta para o esôfago, vai continuar tendo um refluxo, você não sente mais. Porque está parecido o pH do estômago agora com o pH do esôfago. Ou seja, resumindo, o prazol ele equaliza os pHs do estômago e do esôfago. Ou seja, você não resolveu o seu problema. Para resolver o seu problema, a válvula do esôfago ela tem que fechar. Ela tem que permitir que o alimento entre, isso é uma retenção, ela passa e quando o alimento passa ela fecha. Não pode estar voltando conteúdo aqui para cima do esôfago. Então você tomando prazol, o resto da sua vida, você vai ter tantos problemas que você nem imagina. A gente vai começar a falar mais. Aqui eu vou fazer uma sequência de vídeos para você entender, tá certo? Lembrando que essa sequência de vídeos, eu não sei como é que você chegou até aqui, mas antes de mais nada, parabéns por estar aqui, porque você está buscando informação. E eu vou te dizer uma coisa, você vai resolver o seu problema com as informações que eu vou te passar. Então quando você toma um prazol, ele não vai fechar, ele vai começar a lavar a parede do seu esôfago e você vai ter aquela sensação que você está resolvendo o problema da azia e refluxo. Só que não, você simplesmente, esses famosos prazóis, ele simplesmente está lavando ali
só a parede do seu esôfago com pH equilibrado. Né? O pH do estômago está igual ao do esôfago. A condição correta, qual é? Quando você se alimenta, o estômago, o alimento passa pelo esôfago, desce pelo esôfago e quando chega no estômago, o que vai acontecer? Se teu estômago estiver saudável, o que vai acontecer? A acidez está boa entre 1,5 e 2. Ele vai dizer, opa, tranquilo, eu tenho ácido suficiente para digerir esses alimentos. Então nós vamos fechar essa válvula, vai manter fechada. E assim se segue o trato pelo trato intestinal. Então, pessoal, você vê como informação é uma coisa importante. Olha que informação que eu recebi na época, como foi muito importante para mim, resolvi meu problema, só que isso é um detalhe, não é simplesmente você ficar tomando, como eu tinha te falado no começo do vídeo, né? Quando eu tomei o suplemento, o cloridrato de betaína, eu fiz o uso de 600 miligramas, resolveu o problema da minha acidez. Só que a gente precisa entender, pessoal, que não é simplesmente você tomar um suplemento para reforçar, para aumentar a acidez do seu estômago que vai resolver. Primeiramente você tem que entender como é que você chegou ao problema. É aqui que está, como a gente chama aqui no Nordeste, pulo do gato. Esse pulo do gato aqui é que você vai entender de uma vez por todas e você vai melhorar de forma drástica essa terrível, né, que essa doencinha chata, e a gente vai conversar muito sobre isso aqui, a gente vai falar vários vídeos, eu vou te explicar aqui quais são as outras doenças que você vai acabar arrumando depois, né, e acima de tudo, quem não tem essa informação vai passar o resto da vida tomando esse prazol. Inclusive, vários médicos, os próprios médicos afirmam que se você ficar fazendo uso do omeprazol por vários anos, como foi meu caso, você pode sim ter predisposição a câncer e outras doenças, inclusive déficit de vitamina B12, né, que é uma importante vitamina para... Ela participa do processo da construção do nosso cérebro, né? Ali o nosso cérebro ele precisa de B12 para ter um bom funcionamento. Então vai ter muita informação, pessoal. Esse aqui é um primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui. Aliás, já fiz outros, né? Mas hoje vou direcionar exclusivamente para azia e refluxo. Então esses vídeos vão ser exclusivos para ajudar você, de fato, a recuperar. Você vai ganhar informação. Eu vou te passar aqui vários passo a passo de como você vai fazer para poder se recuperar. Lembrando que não é só tomar um suplemento. Se você hoje tiver muita azia e refluxo, você pode até tomar um suplemento e passar a sua azia. Mas o problema é que você também não pode ficar refém de um suplemento pro resto da vida. Durante todo esse processo que eu desenvolvi, é um processo exclusivo que eu criei, a gente tem todo um passo a passo. Primeiramente, a gente vai investigar se você tem excesso de acidez, porque também existe. Eu durante as minhas pesquisas, vi que 99% dos casos, quando você tem azia e refluxo, você tem esse problema por déficit de acidez, ou seja, baixa acidez estomacal. Né? Raras são pessoas que sentem azia e refluxo por uma hipercloridria do estômago, né? Ou seja, uma acidez muito alta. Raras são as pessoas. Então existe um procedimento, né, que a gente faz, que a gente consegue descobrir em casa mesmo, de forma totalmente natural. Você consegue ter uma ideia se você tem baixa acidez ou excesso de acidez. Então tem esse processo, a gente tem um processo que a gente trabalha com a desintoxicação do corpo. Só para você ter ideia, existem várias coisinhas do dia a dia que a gente vai fazendo e não vai percebendo que literalmente vai intoxicando o nosso corpo. Lembra-se que o HCl, o ácido clorídrico, ele é um composto químico. Se você vive ingerindo química, vários são as formas que a gente se contamina, a própria água, cremes dentais que é carregado em flúor,
a própria alimentação que a gente come todo dia, que tem aditivos, conservantes, aromatizantes, enfim, isso tudo vai criando uma bomba química dentro do nosso corpo que interfere nesse processo, né, nessa disfunção do ácido clorídrico do estômago. Também nós vamos falar também que a qualidade emocional, como você se sente, o que você anda pensando, o que você anda assistindo, o estresse. Ou seja, a gente vai abater muito de frente também com a parte emocional, que também está diretamente relacionado a azia e refluxo. E também uma doencinha que geralmente está associada, que é a gastrite. Também vamos falar sobre gastrite, o que é a gastrite, por que pessoas têm. A gente vai falar sobre Helicobacter pylori, que é aquela famosa bactéria que toda vida que você vai lá, você procura seu médico, eles pedem para fazer um ensaio de cultura, né, dessa H. pylori. Que é uma bactéria que, inclusive, também vou te passar essa informação para você, que ela é importante sim, ela faz parte da flora do estômago, só que o problema justamente é ocasionado pela disfunção da acidez do estômago. Essa bactéria se prolifera de forma muito rápida, né? Ela cria colônias exageradas dentro da parede do seu estômago. Sem falar de outros problemas também que trazem, porque geralmente quando você se alimenta, você ingere alimentos, né, carnes, muitas vezes as carnes que você come nos restaurantes, elas não são bem cozidas, os alimentos estão mal lavados, enfim, tudo isso daí, se você ingerir e você não tiver uma acidez, boa parte de patógenos, bactérias e até mesmo vírus que possa ter ali nos alimentos, eles são mortos ali quando você tem uma acidez regular do teu estômago. Então a pessoa que tem essa disfunção também é um candidato a ter patógenos como vermes, bactérias, enfim, vários problemas que está associado à baixa acidez do estômago. Então, pessoal, é muita informação, né? Então esse vídeo hoje foi mais para a gente fazer aqui uma visão geral, que é que a gente vai conversar mais aqui ao longo dos dias, para você ter ideia, e entender que saúde, qualidade de vida, qualidade das emoções, cuidar do que a gente está se alimentando todo dia, tem que fazer parte da sua cultura, tem que estar no seu sangue, porque só assim de fato você vai conseguir se livrar da azia e refluxo e gastrite também. E você vai abrir, as informações que eu vou te passar aqui, você vai abrir a sua forma de enxergar o que é saúde de verdade. Tá? Aqui a gente vai aprender a não ser escravo, né? A gente não pode passar a vida tomando medicação. Sei que as medicações são importantes, ajudam bastante no processo, claro, só que elas não podem ser usadas ad infinito, até o final da sua vida. Felizmente a gente vê pessoas que vai passando com a idade, chega no final da sua vida, termina gastando todo o seu salário praticamente com medicações. Né? Lembrando que uma medicação, ela tem ali compostos químicos que muitas vezes seu corpo, muitas vezes não, na maioria das vezes seu corpo não reconhece. Por isso que existem os efeitos, os famosos efeitos colaterais. Tá bom? Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveitando, se inscreve aí no meu canal, tá bom? Se inscreve aí, dá uma curtida, ativa o sino, tá bom? Para que quando eu publicar aqui vídeos novos, você possa estar recebendo a notificação aí no seu celular. Espero que tenha gostado e até o nosso próximo vídeo.